bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que circundam o nosso mercado de ações, em particular, o mercado no geral, e que quando nós olhamos para essas informações e fizemos a correta interpretação, isso nos ajuda muito na nossa tomada de decisões. Hoje é dia 25 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 11 da manhã, o mercado já abriu, então faz aproximadamente 40 minutos, depois nós vamos dar uma olhada como é que está o mercado. E hoje eu vou conversar sobre a famosa que perdeu dinheiro e também a ajuda que foi oferecida a uma campeã nacional, para a gente ver que é o desfecho de uma história que a gente já vem contando há um tempo aqui no canal. E na realidade nem é um desfecho, né? É mais um passo que é dado na direção desses desfechos. E nós temos aqui nesse site Migalhas, o site Migalhas é o seguinte, ele vai atrás das decisões judiciais e transforma isso como se fosse uma notícia e depois lá no final ele dá um encaminhamento se você quiser ver de fato essa notícia. Ele faz muito isso, né? Então veja que aqui ó, ele chama esse segmento de migalhas quentes, entendido aqui como sendo, né, uma informação relevante. Essa informação, essa notícia, ela é do dia 24 de setembro de 2024 e veja que a ANEEL tem 48 horas para aprovar transferência da Amazonas Energia para a JIF. Uma história que a gente veio contando, começa lá atrás com a JIF, ela tem uma empresa, né, uma holding, né, e lá embaixo tem uma empresa chamada Âmbar. A Âmbar, ela adquiriu no estado do Amazonas 13 geradoras, né? A maioria delas geradoras térmicas, enquanto que o Brasil, por exemplo, o sujeito que está na frente da presidência, esteve na ONU falando na questão ambiental, a gente vê que uma das empresas, que é uma das preferidas, uma das campeãs nacionais do atual governo, está indo na direção totalmente contrária. O que nos faz perguntar, né, por que eles chamam de energia suja é ruim para o governo ou para aquelas outras demais empresas que estão principalmente nos grandes centros, mas não é ruim para a JIF. Uma pergunta interessante. A medida decorre do não cumprimento pela ANEEL das disposições que foram colocadas aqui nessa medida provisória 1232 de 2024, ela é na verdade desse ano, e uma medida provisória de junho, enquanto a gente começou a desvendar melhor essa situação. E ela estabelece regras para facilitar a recuperação financeira de distribuidoras de energia em dificuldades. Então, quem é que estava em dificuldade? Estava a Amazonas Energia. Foi dado então esse prazo de 48 horas, a transferência do controle societário da Amazonas Energia para Âmbar Energia. A primeira vez que ela aparece aqui, né, que pertence ao grupo JIF. A medida decorre do não cumprimento pela ANEEL das disposições da medida provisória que estabelece regras para facilitar a recuperação financeira de distribuidoras de energia em dificuldades. A autora da ação é a própria Amazonas Distribuidora. Então, quem está entrando com a ação? A Amazonas. A gente precisa lembrar também que durante todo esse processo foram feitas 17 reuniões com executivos da Âmbar fora da agenda dentro do Ministério de Minas e Energia. E aí, então, teve todo esse processo, existem outros que estão questionando, mas o fato, eu acho aqui relevante, é que entre aqueles que questionam e, na verdade, quem está sendo comprado, o interesse aqui está sendo do comprado, de se livrar justamente da sua condição de geração. É uma empresa, né, que está endividada e ela veio, através da ação, pleitear a implementação imediata da medida provisória, alegando que a ANEEL não havia cumprido os prazos que eles estavam estabelecidos. E veja que essa é uma medida provisória do mês de junho, ela é muito recente. Então parece que o governo como um todo, né, ele está andando muito rápido na direção de fazer com que esse negócio acabe por se consumar. O plano apresentado pela Âmbar Energia propõe a flexibilização, olha só, de 15,8 bilhões em custos operacionais, enquanto técnicos da ANEEL apontam que o ideal seria de 8 bilhões.
A decisão judicial, passou então por cima dessa análise técnica, visa evitar, na verdade, que a medida provisória perca sua validade, porque a medida provisória tem validade de 180 dias, sem que a transferência seja efetivada. Isso aí já poderia comprometer ainda mais a já fragilizada situação da Amazonas Energia. Mas é curioso, então, por que o governo ele não corre na direção da própria Amazonas, né, e não na direção da JF, da Âmbar? A juíza destacou que o descumprimento das normas compromete o interesse dos consumidores. Será de energia do Amazonas, que enfrentam uma das tarifas mais elevadas do país. Na realidade, esse valor, isso já foi apurado, ele vai ser transferido para a conta de todos os consumidores do Brasil inteiro, para resolver uma questão específica do estado do Amazonas. Na verdade, não do estado do Amazonas, né, mas da Amazonas Energia. No final, eles sempre deixam o processo. Caso você queira acessar, está aqui o processo. Você pode entrar lá no site de Migalhas e aqui está uma leitura completa dessa decisão. Interessante como é que está essa harmonia, né, judiciário executivo. Enfim. Uma outra informação que se circundou aí foi com relação aqui, ela veio da Infomoney. Ela é assinada por Lucas Gabriel Martins do dia 23 de setembro de 2024. Veja que a Bolsa Argentina ela sobe 40 vezes mais do que o Ibovespa. E aí vai tentar explicar o que aconteceu. A alta é explicada principalmente pelas expectativas de melhoria no país após as medidas implementadas pelo atual presidente da Argentina, Javier Milei. O índice que marca a Bolsa Argentina é o Merval. Ele saltou 96% entre janeiro e meados de setembro deste ano. Então, a gente precisa lembrar também assim, que o Javier Milei está na presidência desde novembro de 2023. Portanto, ele não tem nenhum ano ainda como presidente. Então, ele adotou algumas medidas lá. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? E isso fez com que o desempenho, pelo menos da Bolsa, ele fosse 40 vezes superior ao registrado pelo nosso índice aqui, que é o Ibovespa, que caiu 2,33% no mesmo período. A alta do indicador, segundo especialistas, sempre tem especialistas, eu olho com algum distanciamento, mas pode ser acreditado ao polêmico plano de austeridade do presidente Javier Milei, que apesar de ter sido criticado por alguns setores, os setores que criticam são os setores que dependem do recurso público para sua sobrevivência, como é o caso das aerolíneas argentinas. Ele ajudou os hermanos aqui, né, a reduzir a inflação. Houve a redução da inflação na Argentina e está sendo mantido o equilíbrio fiscal e também, em todos os meses, desde o começo do ano, tem registrado um superávit primário, o que é interessante porque vinha acumulando vários déficits há muito tempo a Argentina, ou seja, é uma retomada bastante interessante da Argentina que está acontecendo, né, aqui do nosso lado. Mas também é preciso que a gente saiba, né, que o Merval é composto de apenas 21 empresas e de 8 segmentos diferentes. O grupo com maior peso é o setor financeiro, então justamente o que está sendo nesse primeiro momento, né, tendo a maior força na retomada, seguido pelo de energia. Aqui energia não é só energia elétrica, né? Aqui eles colocam junto principalmente energia na parte de combustíveis. Serviços essenciais, mas os principais são esses dois, né? Se você somar aqui os 37,3% do financeiro e os 24,2%, nós vamos chegar em mais de 61% da composição de toda a bolsa, que são os mais beneficiados. Depois tem o imobiliário e os de produtos básicos, mas esses são os principais. Aqui a gente consegue enxergar o quanto, né, a bolsa argentina ela é menor, né, em relação à nossa bolsa, que é a bolsa, o Ibovespa. No caso para os investidores, né, quais seriam os riscos? Né? Apesar das medidas de austeridade terem repercutido positivamente no mercado de ações da Argentina neste ano,
Aqui é curioso, ó. O cenário por lá ainda é incerto. Eu pergunto para você, né, quando é que você viu, quando se fala sobre economia e mercados, alguém dizer que em determinado lugar o cenário é certo? Eu nunca vi isso. A coisa mais comum de se ver é que o cenário é incerto. Até mesmo no caso dos Estados Unidos, com a baixa dos juros que está acontecendo atualmente. Mas, de qualquer forma, era esperado, aqui um comentário meu, né, essa subida da Bolsa, porque a Bolsa Argentina estava muito depreciada. Ela veio tomada pelo kirchnerismo, né, Nestor Kirchner, depois a Cristina Kirchner, teve no meio do caminho ali o Maurício Macri, que foi expurgado praticamente da presidência, e depois o Alberto Fernandes, todos esses, menos o Maurício Macri, pertencente àquela turma lá do Foro de São Paulo, com aquelas ideias de economia, essas mesmas que estão sendo implementadas no Brasil, e levou uma forte depressão, quase a uma hiperinflação dentro da Argentina, fora do contexto de hiperinflação. Com enfim, praticamente todos os seus mercados sucumbindo e, consequentemente, a sua bolsa de valores. Então, ela vir numa linha de recuperação não é só por conta do plano econômico do Javier Milei, mas também pelo fato de ela estar muito deprimida. Claro, né, o investidor, principalmente o estrangeiro, acabar enxergando nela uma oportunidade. Inclusive, falando em estrangeiro, uma das coisas que tem crescido na Argentina é justamente o aumento das suas reservas em dólares. Lembrando que o Javier Milei, lá entre as suas proposições, tem a extinção do Banco Central, enquanto que aqui a gente quer uma autonomia, e também a dolarização da economia. E como nós estávamos falando da Infomoney, essa notícia que nós vimos agora há pouco, vamos lembrar que a Infomoney pertence à XP. E vamos emendar com essa notícia que saiu no Seu Crédito Digital. É uma notícia assinada por Jamila Ribeiro Martins, e ela é do dia 23 de setembro de 2024, ou pelo menos foi quando ocorreu a última atualização. Tem uma apresentadora famosa, eu não conheço ela, de repente você pode conhecer, eu não sei nem de nenhum programa onde ela trabalhou, mas ela perdeu 16,5 milhões em investimentos na XP. E ela entrou na justiça contra a corretora. Segundo, ela é até uma ex-apresentadora, eu não conheço, não sei quem é, tá? Então peço minhas escusas, mas eu não acompanho esses programas. Ela está processando a XP Investimentos após perder 3 milhões de dólares, note que aqui é dólares, em sua carteira de investimentos. Carteira essa de investimentos gerida pela empresa, né? A empresa aqui é a XP. E ela então agora está atrás dessa reparação judicial. O caso não apenas expõe os riscos associados a investimentos internacionais, mas também levanta questões sobre a responsabilidade das instituições financeiras. Essa é a linha que essa reportagem vai dar. Então, além dos riscos, ela vai acabar falando exatamente nessa responsabilidade que pode estar ou pode ser atribuída às empresas financeiras. É uma reportagem interessante porque ela é toda quebrada em itens, né? Então ela faz aqui uma contextualização, depois fala da trajetória da apresentadora e fala aqui que a sua decisão de investir na XP veio após uma recomendação do seu consultor financeiro, que até então a atendia em outro banco. Então, pelo que eu estou entendendo, ele sai da XP, aliás, sai do outro banco e leva ela como cliente junto. Aqui foi um momento que eu não me ative muito, né, que eu acabei deixando o subtítulo separado do seu conteúdo. Mas vamos ver aqui com relação à decisão que ela adotou de migrar para a XP. De acordo com seu advogado, ela foi persuadida a migrar seu portfólio para a XP, onde o consultor, então aquele consultor que ela falou lá atrás, acabou se tornando sócio. Então ele virou sócio da XP e deve ter levado, além dela, outras pessoas, e aí fez as recomendações. Com relação às perdas financeiras, as alegações incluem uma série de decisões de investimentos que resultaram em uma perda inicial de 500 mil dólares, agravados por estratégias. Veja, quando aparece essa palavra estratégias aqui, eu vou dizer, eu tenho um pé atrás,
que foram consideradas essas estratégias inadequadas, principalmente em um período de instabilidade e economia global. Por que a estratégia? Normalmente você vai ouvir, a palavra parece bonita, né? Mas normalmente você vai ouvir dos consultores que eles têm uma estratégia para o seu recurso. E estratégia é uma coisa muito complicada. A gente fala aqui estratégia todo ano, se você acompanha aqui o canal, quando a gente revisa a carteira do canal, a gente começa mudando ou atualizando, que eu acho que é o melhor, a nossa estratégia. Então a gente escreve, nós temos um plano estratégico, nós temos uma estratégia para chegar até um determinado objetivo. Então, medidas que nós adotamos, então o objetivo ele é bem claro, isso é transformado em metas, e essas metas elas são atualizadas toda vez que eu faço uma compra ou venda de ações, então eu sempre mostro aqui, por isso que é uma carteira aberta. Então, isso tudo compreende um método de trabalho. Então, eu tento explicar um método, como é que eu faço esse método e como é que esse método está em consonância com aquela estratégia ou aquele planejamento estratégico que foi adotado lá no passado. Então, a estratégia, a meu ver, ela tem que ser muito clara para quem faz parte do processo. No caso aqui, o cliente, ele precisa entender o que o sujeito está falando. Não tem uma estratégia minha, reservada, escondida, e que eu ofereço estratégia para alguém, né? Eu acredito que é mais ou menos isso que esse parágrafo está se referindo. Veja que foi feito um contrato, né? Esse contrato gerou expectativas. Um dos pontos mais críticos do caso é a promessa de retorno de 100%, que seria o objetivo lá no final, em um investimento com vencimento em 2019, que acabou sendo adiado para 2027 sem garantias de retorno. Então, claro, né, que isso aí é o que deve ter colocado ela com aquela pulga atrás da orelha. Em uma outra revelação preocupante foi a classificação da apresentadora como investidora profissional de perfil arrojado. E ela vai argumentar que ela não está... Na verdade, dentro do Brasil é o seguinte, para você ser um investidor qualificado, basta que você tenha investido no total R$1 milhão. E para você ser um investidor profissional, são de R$10 milhões, ou então ter a caneta ali, o aval da CVM. São esses dois motivos. Então, colocaram... Eu acredito que foi isso que aconteceu. Para que ela pudesse fazer esse tipo de investimento, eles tiveram que colocar ela nessa condição. Ela nem sabe direito, né? Provavelmente, o que isso significa. E aí foram para esses investimentos no exterior. E aí eu pergunto até para você o seguinte, quantos influenciadores, quantos como eu, assim, que tem um canal no YouTube, já disse para você precisa ter investimentos seus em moeda estrangeira, seja na Bolsa Americana, por exemplo, em outras bolsas, ou até em ativos, ou então em bitcoins. Será que você está qualificado? Não esse qualificado que está aí na reportagem, mas será que você está qualificado para operar com esses outros tipos de ativo? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né, para ver se você realmente já tem a experiência suficiente para ascender a esse tipo de ativo e saber tratá-los. E a XP é que ela tem como política, né, não comentar sobre casos específicos, aí é uma questão da empresa, eu acho que ela tem que estar certa nesse aspecto, eu acredito que ela está certa. Tem as críticas à gestão, a posição da XP, embora institucional, foi criticada por advogados e especialistas do setor financeiro. Eles argumentam que a responsabilidade das instituições financeiras deve ser clara, especialmente quando se trata de investimentos de alto risco. Na minha modesta opinião, eu acho que isso aí fica claro. Eu acho muito difícil que você... Claro, né, do ponto de vista contratual, eu só não sei se o consultor ele informa adequadamente a pessoa, porque às vezes a pessoa ela não lê a parte contratual, ela acredita na pessoa e acaba, né, não sabendo dos riscos que ela está correndo. Aliás, eu recebi uma pessoa que eu não dou consultoria e não vendo cursos, e também não faço recomendações. Então eu não estou nesses nichos aí. Consultoria, dificilmente é quase zero a chance de eu fazer. Recomendação é zero a chance de eu fazer recomendação. E cursos, olha, a chance é muito pequena, assim, eu não conseguia ainda me ver nessa condição. Mas, como eu sou procurado por muitas pessoas, tem até situações parecidas com essa, veio uma cliente da XP aqui, até, por incrível que pareça, só que ela adquiriu um CDB bem acima da taxa Selic,
quando eu olhei ali os cálculos, valores interessantíssimos, né, da aplicação, e só que ela precisou do dinheiro. Quando ela foi tentar resgatar, ela perdia dinheiro, porque na verdade era com prazo de vencimento, não era com liquidez diária, e ela se sentiu enganada. Eu acredito que o consultor deva ter explicado isso para ela, só que claro que as pessoas, elas não estão no dia a dia do investimento, então elas não sabem. Então até falei para ela, olha, eu acredito que ele deva ter te dito, mas de qualquer forma estava lá no contrato, e aí, claro, né, é onde mais pecam as pessoas que acabam recorrendo aos consultores e não tendo as informações da forma mais completa. E aí, claro, que a notícia vai discorrer, né, pela importância da educação financeira, porque muitos investidores, especialmente os menos experientes, é o caso provavelmente da apresentadora e dessa, não é uma senhora, né, uma mulher que esteve aqui, né, solicitando informações, podem ser levados a tomar decisões baseadas em promessas não fundamentadas. No caso da pessoa que eu recebi aqui, a promessa era fundamentada, ela só não tinha a noção, ou pelo menos ignorou essa parte, que tinha um prazo para ela resgatar o dinheiro. O que ocorreu com a apresentadora pode ser visto como um chamado à ação para que empresas do setor repensem suas práticas de atendimento e gestão. Olha, eu duvido, né? Aqui vai falar de um histórico da XP. Eu duvido que essas empresas vão rever isso, porque justamente isso aí vai contrariar o outro segmento, porque elas são quebradas, né? Tem a parte de consultoria e a parte de vendas. E quem está vendendo vai ter que fazer uma promessa que atraia o cliente, e o cliente, às vezes, não se aprofundando, acaba comprando. E aqui vem as considerações finais. É um artigo interessante, né? Ele parece ter um artigo acadêmico, e nessas considerações finais não tem, de fato, uma conclusão, porque vai acabar discorrendo o que aconteceu, de novo, as empresas têm que informar melhor, etc. e tal, e, enfim, vai acabar encerrando por aí. E o que eu noto, assim, pelo menos nesse aspecto de importante, né, que é o que a gente se propõe aqui no canal, é justamente ir trocando essa informações como essa, para que a gente possa entender melhor o mercado como um todo. E veja que nós trabalhamos sempre numa linha muito restrita, que fica apenas no mercado aqui nacional, empresas que são consolidadas, buscando o pagamento em proventos, com metas bem estabelecidas, que a gente mostra a cada instante, né, como é que nós estamos em relação à meta e como é que nós estamos evoluindo. E quando isso fica claro, eu tenho a impressão que no caso, né, o cliente ou aquele investidor, ele acaba enxergando o mercado de uma forma mais ajustada. Essa é uma apresentadora, pelo que eu entendi, ela foi conhecida ali nos anos 90, início dos anos 2000, então evidentemente que ela está falando de das reservas dela. Hoje ela dá palestras no Brasil e no exterior, mas o importante é que ela, querendo acessar as reservas dela, ela olha lá para o patrimônio, o patrimônio está diminuído. Se, por exemplo, você utiliza o método aqui no canal, a questão de uma semana atrás, o patrimônio era 1, hoje ele reduziu na ordem de R$60 mil. Se você não entende o processo do investimento, você vai acabar olhando só para o patrimônio e vai acabar achando que o método não é eficiente. Por quê? Porque falta informação, que é isso que a gente tenta passar aqui no canal. Ou seja, o nosso foco aqui é especificamente nos dividendos e não no patrimônio. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.